Olá pessoal, aqui é o Eric Oliveira. Sejam muito bem-vindos a essa nova videoaula do módulo 12, nesse módulo surpresa, que é o módulo de perguntas respondidas. E nessa videoaula em especial, eu vou tratar sobre uma dúvida que muitas pessoas me fizeram essa pergunta, e eu confesso que durante o período que eu preparei o conteúdo do curso, eu esqueci de falar sobre esse ponto e é um ponto realmente muito importante. E eu vou abordar agora em detalhes isso aqui com vocês. A gente vai falar sobre isso aqui, ó. A pergunta é: como saber que tamanhos enviar? Eu não coloquei aqui o nome de uma pessoa que me fez essa pergunta, porque eu recebi várias dúvidas como essa, tá certo? É uma dúvida recorrente e é um ponto que eu deveria já ter abordado esse assunto com vocês, tá certo? Então a gente vai entrar nessa parte aqui. Eu vou mostrar para vocês que tamanhos que você deve enviar em vários tipos de produtos e como você deve saber em outros tipos de produtos que eu não vou citar aqui, porque existem várias espécies de produtos e tamanhos diferentes em cada um tipo. Mas como você pode saber, e eu vou abordar 4 tipos de produtos específicos, que são os mais vendidos, que talvez você vá trabalhar, para você saber que tamanho enviar. Então vamos lá. Eu preparei aqui quatro tipos diferentes de produtos. Foram os sapatos, os vestidos, as bermudas e camisetas e as camisas sociais Slim Fit, que eu acho que também é um dos excelentes nichos de mercado para trabalhar. Então vamos começar aqui falando a respeito dos sapatos. Eu vim aqui no AliExpress e eu escolhi aqui aleatoriamente um modelo de sapato, tá bom? Só para explicar aqui para vocês como é que funciona a conversão de tamanho de sapatos. Aqui no Brasil a gente usa um tipo de tamanho e lá na China é outro tipo de tamanho. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Como você pode ver aqui, abaixo aqui das cores, tem aqui os tamanhos 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá bom? Como é que a gente sabe que uma pessoa que calça, por exemplo, 36 aqui no Brasil, que tamanho essa pessoa deve pedir lá na China? Eu já vendi inúmeros sapatos. Eu já tive um site apenas de venda de sapatos, tá bom? Então, e eu também já tive muitos problemas com tamanho, principalmente quando estava começando. Eu já perdi muito dinheiro por ter enviado o tamanho errado. E o que eu aprendi depois de centenas de vendas de sapatos? A conversão de tamanhos de sapatos funciona da seguinte forma. Digamos que que o seu cliente calce o número 36 aqui no Brasil, é um tamanho mais comum. Você vai pedir para ela o número 8. Se calça 37, você vai pedir o número 9. Grave isso agora, hein? Sempre você vai pedir 2 números a mais do que o seu cliente calça. Se ele calça 35, você vai pedir o 7. Sempre são 2 a mais, tá bom? Então, sempre envie 2 a mais. Sempre que a minha esposa, por exemplo, compra um sapato, que eu não compro sapato para ela aqui no Brasil, eu sempre importo sapatos. Eu peço 2 números a mais. A minha esposa calça 36, eu sempre peço o número 8 para ela. Então, grave na mente, sempre são 2 números a mais. Isso com respeito a calçados. Qualquer tipo de calçado, você vai enviar 2 números a mais. Tem um outro tipo de anúncio que eu vou mostrar aqui para vocês também. Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Esse daqui. Você vai ver que ele tem o número 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5. Isso aqui funciona praticamente do mesmo jeito. Digamos que você encontra uma pessoa que calça aí 36. Aqui você pode ver que não tem um 8, né? Mas você pode enviar o 7,5, que corresponde praticamente ao 8. Não, você não vai ter problema com esse com esse tamanho sendo diferente, tá bom? Então, esses são como resolver esse problema dos sapatos. Sempre, sempre, sempre peça 2 números a mais. Agora, voltando aqui, vamos falar sobre os vestidos. E os vestidos têm um ponto interessante. Eu peguei aqui um modelo de vestido para mostrar para vocês, aleatório.
apenas para mostrar para vocês o seguinte. Aqui no Brasil a gente tem o tamanho pequeno, médio, grande, extra grande e tudo mais. Aqui você vai encontrar, por exemplo, tamanho L, que corresponde ao tamanho grande, M, que é o médio, e o XL, que é o extra grande. É large, médio e extra large. Eu não sei falar inglês, mas dá para entender. Então, o grande, o médio e o extra grande. Aqui embaixo você vai encontrar os dados a respeito do tamanho. Por exemplo, no tamanho médio, a pessoa tem que ter um busto de 78 a 86 centímetros e o comprimento é de 78 centímetros. Tamanho grande e o tamanho extra grande, tudo detalhado aqui. Como é que você pode fazer para resolver esse problema? Você pode simplesmente colocar os dados do vestido, pegar essa tabela, inserir no seu site, copiar ela e colocar no seu site, seja digitando ou copiando essa foto aqui e colocar lá no seu site com os tamanhos médio, grande e extra grande, ou então você pode até atualizar. Por quê? Deixa eu explicar uma outra coisa para vocês. Na China, o tamanho é geralmente um tamanho menor do que aqui no Brasil. Dá um exemplo. O tamanho médio na China corresponde ao tamanho pequeno brasileiro. O tamanho grande na China corresponde ao tamanho médio brasileiro. O tamanho extra grande na China corresponde ao tamanho grande brasileiro. É essa tabela que uso geralmente. Então, quando você for colocar essa tabela no seu site para o padrão brasileiro, em vez de colocar M, você vai colocar P de pequeno. Em vez de colocar L de grande, você vai colocar M de médio. Em vez de colocar XL de extra grande, você vai colocar L de grande, entendeu? Você vai colocar pequeno, médio e grande em vez de médio, grande e extra grande. Porque o padrão chinês para o padrão brasileiro aqui é sempre um tamanho menor, tá bom? O M de lá corresponde ao pequeno daqui e assim sucessivamente. Isso quando você não for encontrar vestidos de tamanho único. Deixa eu ver aqui se esse aqui é de tamanho único. Olha aqui. Esse também não é de tamanho único. Não. Pensei que fosse. Bom, mas quando você encontrar um de tamanho único, a tabela também vai ser de tamanho único. Aí é mais fácil ainda você trabalhar com esse tipo de produto, que é quando é de tamanho único, tá bom? Então, essa é a tabela para produtos importados. Sempre é um tamanho menor, sempre um tamanho menor e sempre vai ter a tabela de medidas aqui embaixo. Aí você pode usar essa tabela, colocar no seu site e aí o seu cliente vai escolher o tamanho de acordo com o corpo dele, tá bom? Isso são a respeito dos vestidos. Vamos falar agora de bermudas e camisetas. E o padrão é semelhante ao de vestidos. Eu peguei aqui uma camiseta masculina, como você pode ver aqui na imagem. Aqui você tem os modelos e aqui você tem vários tamanhos. Médio, grande e extra, extra grande, que é o XXL. É idêntico aos dos vestidos. O médio corresponde ao pequeno, o grande corresponde ao médio, o extra grande corresponde ao grande e o extra, extra grande corresponde ao extra grande. Sempre um número inferior aqui no Brasil. Aqui embaixo você também vai encontrar a tabela de medidas que você pode copiar para o seu site, pode copiar a imagem, você pode editar, colocar os dados certinhos aqui no Brasil, certo? E com isso você tem todos os dados de forma correta e o cliente pode acabar escolhendo o tamanho de acordo com o corpo dele, com o peso dele e tudo mais, tá bom? Mas um outro ponto é isso que eu estou deixando bem claro para você. É sempre um tamanho a menos. Sempre vai ser um tamanho a menos. E, por último, que eu citei aqui, são as camisas sociais Slim Fit, que são camisas semelhantes a essa daqui, que você está vendo na foto. Essa camisa você tem que tomar mais cuidado. Por quê? As camisas Slim Fit, por natureza, já são inferiores em tamanho, elas são mais apertadas no corpo, elas ficam apertadas no corpo. Então elas são menores. E com isso você tem que prestar
muita atenção. Aqui você pode ver que tem os tamanhos M, L, XL e XXL correspondentes ao tamanho médio, grande, extra grande e extra extra grande. Isso em padrão chinês, não em padrão brasileiro. Aqui funciona da mesma forma, sempre é um número inferior aqui. Digamos que a pessoa aqui, digamos que a pessoa vista o tamanho pequeno. Nesse caso, você vai enviar o tamanho M para ela. Se a pessoa usa o tamanho médio, você vai enviar o tamanho grande para ela. Se a pessoa usa o tamanho grande, você pode enviar o extra grande ou extra extra grande. Isso aí não diferencia muito. E aqui embaixo, você também vai encontrar aquela tabela de medidas. Sempre com os melhores fornecedores vai ter a tabela de medidas que vai te ajudar. E isso aqui auxilia muito na hora da pessoa comprar o produto. Basta você copiar, digitando ou copiando a imagem e colocando no seu site, tá bom? Mas o padrão para roupas, de forma geral, é sempre um número inferior, que é o chinês, tá bom? Se a pessoa usa M, você vai enviar o grande. Se a pessoa usa grande, você vai enviar o extra grande. Se a pessoa usa o pequeno, você vai enviar o médio. Esse é o padrão. E se lembrem sempre que um produto for de tamanhos, vai ter uma tabela com os tamanhos correspondentes de cada um deles. E nisso você tem todas as informações aqui mesmo dentro do AliExpress, tá bom? Essa era uma videoaula que eu queria fazer há bastante tempo aqui com vocês, porque é uma dúvida bem recorrente. Eu espero que essa explicação tenha auxiliado o entendimento de vocês, tá bom? Então, até uma próxima videoaula aqui do módulo 12 com as suas dúvidas respondidas. Um grande abraço!